Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à Oficina da Física. Eu sou o professor Ricardo Oliveira. Estamos aqui fazendo esse curso de resistência dos materiais. E nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do livro Resistência dos Materiais de B.R. Johnston, que é o livro que a gente está usando no curso, tá? Hoje nós vamos fazer a questão 239. Eu resolvi fazer apenas uma questão porque normalmente as questões de resistência são muito demoradas, né, a resolução. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer apenas essa e depois eu posto outros vídeos com outras questões. Antes que eu esqueça, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos que estão fazendo engenharia, os colegas que estão cursando engenharia, compartilhe com eles. Comente também aí o que você achou da questão, da resolução, se deu para entender ou se ficou algum ponto aí ainda difícil de sacar a resolução, tá? E sem mais conversa, vamos iniciar então a resolução da questão 239 de B.R. Johnston, resistência dos materiais. Questão 239. Duas barras cilíndricas, uma de aço e a outra de latão, são unidas em C e impedidas por apoios rígidos em A e E. Para o carregamento indicado na figura, e sabendo que o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal e o módulo de elasticidade do latão é 105 gigapascal, determine as reações em A e E e o deslocamento do ponto C. Trata-se de um problema estaticamente indeterminado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as equações da estática sozinhas não dão conta de resolver, tá? Então nós vamos precisar utilizar também as deformações que esse sistema experimenta para poder chegar na solução final. Então como é que a gente vai resolver isso? Veja só, eu tenho aqui esse objeto, nessas duas barras, a de aço e a de latão, que estão vinculadas aqui em A e em E, tá? Então esse A e E impedem que ela se expanda, tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos retirar esse apoio E, tá? E vamos calcular a deformação que a barra teria caso esse apoio E não existisse, tá? Então vai ser algo do tipo, eu tiro o apoio E e a barra vai poder deformar livremente, tá? Então essa é a ideia, nós vamos calcular a deformação da barra como se essa parede do lado direito, essa parede do lado E não existisse. O que é que vai acontecer? Fazendo isso, esse ponto C ele vai mudar de posição e o ponto E também vai mudar de posição. Então eu tenho como calcular isso facilmente, tá? Utilizando as equações de deformação. Depois que eu conheço a nova posição desses pontos, do ponto C e do ponto E, eu vou impor uma força que vai fazer com que esse sistema volte à condição original, tá? Então essa força vai ser exatamente a reação do contato E aqui que a gente está buscando, tá? Então a ideia é essa. Então como é que a gente vai fazer? Eu já separei aqui, ó. Já tenho o módulo de elasticidade do aço e do latão, que eu já anotei aqui, certo? Então, eu vou aplicar as equações de deformação, tá? Primeira coisa, eu vou querer saber qual é o deslocamento do ponto C, nessa condição onde não existe a barreira do lado direito. Então, o deslocamento do ponto C vai ser a soma do deslocamento desse trecho da barra de aço, mais esse trecho também da barra de aço. Por que dois trechos? Porque o primeiro trecho aqui está submetido a uma força de 100 kN. Observe, eu tenho 40 kN mais 60, então esse trecho é submetido a 100 kN. Por isso que eu vou fazer esse trecho separado do segundo, que é esse aqui, que experimenta apenas a ação de 40 kN sobre ele, certo? Então, para saber o deslocamento do ponto C, vai ser o quê? PAB, que é a força no trecho AB, vezes LAB, dividido por o módulo de elasticidade do material, que é o aço, vezes a área da seção transversal, tá? Mais PBC, que é o trecho aqui entre B e C, esse trecho aqui, tá? Vezes LBC sobre E, veja, é o mesmo material, é aço, né? A área também é idêntica, tá? Antes de substituir esses valores, vamos calcular a área aqui para a gente deixar aqui disponível, né? A área do aço, a área da seção transversal do aço vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4, essa é a expressão para cálculo de área, que no caso vai dar π vezes 40 ao quadrado sobre 4, que dá
1.256,64 milímetros quadrados. Pronto, essa é a área da seção transversal da barra de aço, do trecho de aço, tá? A área do trecho de latão, o cálculo é feito igual, tá? É π vezes d ao quadrado sobre 4. Então vai ser π multiplicado pelo diâmetro, que é 30 ao quadrado sobre 4. Isso vai me dar uma área de 706,86 milímetros quadrados. Então já temos as áreas. Vou substituir os valores então na equação da deformação, que vai me dar a distância que o ponto C avançou devido à ação das forças, tá? Então a deformação de C vai ser a força, né, no trecho AB, que é de 100 kN. Vou botar aqui a unidade para a gente acompanhar. O comprimento do trecho AB, que é 180 milímetros de comprimento, tá? 180 milímetros. Certo? Tudo isso dividido pelo módulo de elasticidade do aço, que é de 200 gigapascal, multiplicado ainda pela área da seção transversal da viga de aço, né? Dessa parte de aço aí, que é 1.256,64 milímetros quadrados. Isso aqui eu somo com a deformação do segundo trecho, né? Esse trecho aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, a força nesse trecho passa a ser 40 kN, tá? O comprimento do trecho é 120 milímetros. O módulo de elasticidade continua o mesmo, né? O mesmo material. E a área também não mudou, 1.256,64. Fazendo esse cálculo aí, você vai encontrar o valor de deformação igual a 0,0907. 0,0907 milímetros. Beleza? Então essa é a deformação do primeiro trecho, tá? Então aquele ponto C, ele se desloca essa quantidade para a direita devido à ação dessas forças. Antes de continuar, eu quero fazer uma análise aqui das unidades. Note que eu coloquei nessa primeira parcela as unidades, né? Eu coloquei o quilonewton aqui, deixa eu mudar de cor. Eu coloquei o quilonewton, milímetro, gigapascal e milímetro quadrado. Veja, qual a importância de colocar? É uma análise dimensional. O meu resultado final vai sair com qual unidade? Veja, gigapascal, você deve estar lembrado que gigapascal corresponde a 1 kN por milímetro quadrado. Então veja, esse quilonewton aqui, ó, eu posso cortar com o numerador. E esse milímetro quadrado eu posso cortar com esse. Então, seja gigapascal, quilonewton e milímetro quadrado, eu posso simplificar. Certo? De modo que essa medida, essa parcela, vai ser dada em milímetros. Por isso que o nosso resultado final é milímetros, ok? Agora a gente vai calcular a deformação no ponto D, ou seja, quanto que o ponto D avança, tá? Então vamos lá, a deformação no ponto D vai ser aquela deformação do primeiro trecho, mais a do segundo trecho, mais a do terceiro trecho, certo? Então a do primeiro e do segundo trecho eu já calculei, então eu só preciso somar com a deformação do terceiro trecho. Então vai ficar assim, ó, 0,0907 mais essa expressão, né? PCD vezes LCD sobre a área desse trecho CD vezes o módulo de elasticidade do trecho CD, né? Que é latão, tá? Então esse delta CD vai ser 0,0907 mais, deixa eu botar para cá, mais 40 vezes o comprimento do trecho, que é 100 milímetros, né? 100 sobre a área do latão, no caso 706,86, multiplicado pelo módulo de elasticidade que eu coloquei aqui, ó, 105 gigapascal. 105 gigapascal. E aí, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar uma deformação no trecho CD igual a 0,1446. 0,1446 milímetros. Pronto, então eu já sei o que é que acontece com o meu sistema quando eu tiro aquela parede do lado direito, né? Aquele apoio em E. Ele vai se deformar, o ponto C avança 0,09 milímetros, está aqui, certo? E o ponto D avança 0,1446 milímetros, está aqui. Tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que impor uma força que traga o sistema para
o comprimento original dele. Eu já coloquei então a posição que esses pontos estão após essa primeira operação, tá? Quando eu retirei o apoio E e permiti que a minha estrutura expandisse, tá? Sem nenhum tipo de vínculo, o que vai acontecer? O ponto C avança 0,09, então a distância que separa C do ponto A não é mais 300, passa a ser 300,0907. E o ponto E, que estava aqui a 500 milímetros do ponto A, agora está a 500 milímetros, 500,1446, tá? Do ponto A. Então essa é a distância que separa o ponto A do ponto E após a primeira etapa da nossa análise, tá? 500,1446, está aqui. Então, essa é a distância total, 500,1446, certo? Essa é a distância do ponto C até A, e aqui é o que ficou para o trecho CE, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou aplicar uma força de retorno aqui, tá? Essa força é a força de vínculo que o E de fato aplica na estrutura, e é essa força que vai me dar a reação do ponto E. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Novamente, eu vou utilizar o conceito de deformação. No caso, a deformação vai ter que ser o quê? 0,1446, claro, né? Porque lembre-se, a estrutura está vinculada. Então, o comprimento dela é de 500 milímetros. Como ela avançou 0,14 quando eu fiz a liberação, eu preciso voltar esse 0,14. Então, a deformação que ela vai experimentar aqui, ó, é 0,1446. E essa deformação é devido a uma fração de deformação do trecho DE mais uma fração de deformação do trecho AC. E a gente vai fazer essa soma e calcular. Então vai ficar assim, ó, o delta total vai ser delta DE mais o delta AC. Então esse 0,1446 vai ser PE, no caso, que é essa força aqui, né? PE vezes L, ou seja, qual é o comprimento do trecho DE, esse trecho aqui todo, vai ser 200,0539. 200,0539. Dividido pela área da seção transversal, a área do latão é 706,86, e o módulo de elasticidade do latão é 105 gigapascal. 105 gigapascal. Já sei pela própria estrutura aqui das minhas unidades que essa força deve sair em quilonewton, tá? Então eu vou somar aqui, ó, a deformação no trecho AC, né? A força é a mesma, PE, multiplicado pelo comprimento do trecho, que é 300,09072, 300,09072, dividido por a área do aço 1256,64, vezes o módulo de elasticidade do aço, que é de 200. Tá? Fazendo esse cálculo, você vai encontrar exatamente PE, que é aquela reação do vínculo que nós tínhamos retirado inicialmente. Então esse é o procedimento para encontrar o vínculo em uma situação de problema estaticamente indeterminado. Tá? Então, seguindo aqui com o cálculo, eu teria o seguinte, 0,1446 igual a 0,00269. 0,00269 PE mais 0,00119. 0,00119 PE. E aí vamos somar, né? 0,1446 igual a 0,00388. 0,00388 PE. E aí eu calculo meu PE, que vai dar 37,23. 37,23 kN. Ou seja, essa é a reação do vínculo que eu havia retirado inicialmente, tá? Então deixa eu marcar aqui ela. Tá aqui. Primeira demanda da questão foi resolvida. Veja que ele pede aqui na questão, ó, as reações em A e E. Então aquele cálculo que nós fizemos me dá a reação em E. Para calcular a reação em A, basta aplicar a resultante de forças igual a zero que a gente vai encontrar. Então vamos lá, como é que fica? A reação aqui em A, eu vou colocar uma força para a direita, eu vou chamar de PA, e fazer análise, né? Somatório de forças, ó. Somatório de forças tem que dar zero, tá? Então eu tenho PA mais 60 kN, que é essa força aqui, mais 40 kN,
essa segunda força, menos 37,23, isso tem que dar 0. E a gente faz a conta aqui, a conta é relativamente simples, né? Então, esse PA vai dar menos 62,77, menos 62,77 kN. Ou seja, esse menos indica para a gente que o sentido desse vínculo aqui em A é, na verdade, para a esquerda, ok? Então pronto, resolvida a questão, pelo menos resolvida a primeira parte da questão, certo? Precisamos encontrar agora qual é o deslocamento do ponto C que ele pergunta. Lembre-se que nós calculamos um deslocamento sem o vínculo E. O deslocamento para o ponto C foi esse aqui, 0,09072 para a direita. O que é que eu vou fazer? Com a ação da força PE, ele deve se deslocar para a esquerda. Então, a diferença entre esses deslocamentos vai me dar o deslocamento final do ponto C. Tá? Então é isso que a gente vai calcular agora. Observe o seguinte, essa força PE atua nesse ponto aqui, ó, e vai realizar a deformação do ponto C. Tá? Então vamos calcular isso. Faremos assim então, deformação C, vou chamar de deformação 2, tá? Lembrando que a primeira deformação foi aquela que eu retirei o vínculo, então ele avançou para a direita 0,9, tá? Agora eu vou colocar o vínculo, ou seja, aplicar essa força PE e verificar qual é o retorno dele, tá? Então, imagine, se ele avançou 0,9 e retrocedeu 0,2, então, no final das contas, ele avançou 0,7 para a direita, tá? Vamos ver como é que fica então. Então, a deformação C2, que eu vou calcular para o ponto, vai ser o seguinte, ó, a força, que é essa força PE, que vale 37,23, a gente acabou de calcular ela aqui, ó, 37,23 kN. Então, vamos lá, 37,23 multiplicado pelo comprimento da estrutura, ou seja, o comprimento é esse aqui, ó, 300,09072. 300,09072. Dividido pela área da seção transversal, a área da seção de aço está aqui, 1256, 1256,64 e multiplicado ainda pelo módulo de elasticidade do aço, que é de 200 gigapascal. Tá? Então essa é a deformação que o ponto C experimenta aí no retorno, né? Então vamos calcular, esse número aqui vai dar 0,04445 milímetros. Ou seja, o meu ponto, ele avançou originalmente 0,09, né? Atentem a isso aí, ele avançou 0,09 e retrocedeu 0,04. Então, o deslocamento de C final vai ser exatamente isso, 0,09072 menos 0,04445. Então, esse deslocamento de C, ó, fazendo a conta, vai dar... Então é isso, gente. Missão cumprida, a questão resolvida. Encontramos tudo que nós precisávamos, né? O deslocamento, as reações, tá? E acompanhe o canal, porque nós vamos, com uma certa frequência, colocar vídeos aqui com resolução de questão do livro de Beer Johnston, né? Para quem não está acompanhando aí, o livro é esse aqui, ó. Esse livro aqui que eu estou retirando esse material, tá? Tanto do curso que eu estou fazendo, quanto das questões. Ok? Beleza? Até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem para que a gente possa ter esse feedback aí de vocês, beleza? Brevemente estaremos colocando uma outra questão para vocês acompanharem. Valeu, obrigado.